Tudo bem? Meu nome é Eduardo Biaia e eu estou aqui para a gente dar continuidade aos estudos do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Essa semana a gente está falando de um tema específico, que é família. Então todas as mensagens que a gente vem lendo, que a gente vem refletindo, estão ligadas a esse tema. E hoje a gente lê a mensagem 195, que diz o seguinte: quem aspira por um futuro melhor para a humanidade deve contribuir para a educação e a vida infantil. O que se aplique na criança será devolvido com juros. O investimento do amor retornará em forma de bênçãos salvadoras e o de abandono volverá como delinquência e desgraça. Se te faltam recursos mais específicos para auxiliar a criança, oferece-lhe palavras lúcidas que não corrompem e exemplos que as estimulem a ser verdadeiros cidadãos mais tarde. Constrói hoje os teus dias de amanhã. Antes da gente falar especificamente aí desse texto, vamos dar uma olhadinha numa pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 383. Ela diz o seguinte: Kardec pergunta, qual para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E os espíritos respondem: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem um adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Fazendo uma análise rapidinha dessa pergunta, e dessa resposta, claro, a gente conclui o seguinte: as crianças, nossas crianças, todas as crianças, elas são espíritos, assim como nós, que já fomos crianças, inclusive. Elas são espíritos. E não são, portanto, um papel em branco, não estão zeradas. Elas vêm de outras encarnações, de outras existências, trazendo experiências ao longo dessas encarnações, acumulando experiências, algumas positivas que vão se tornando em virtudes, outras nem tanto, que se tornaram em defeitos, em hábitos ruins e que vão sendo melhorados, aperfeiçoados, e para isso contam com a ajuda de outros espíritos. Então, se esses espíritos retornaram, espíritos não nasceram, eles retornaram na nossa família ou próximos a nós, é sinal que nós temos algum laço com eles, sejam laços de amor ou laços de aprendizado que precisamos ter juntos, que precisamos ajudá-los a ter. Um outro ponto importante que fala aqui nessa pergunta, na resposta, melhor dizendo, é o seguinte: para educar, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. A gente vê que os espíritos não colocam especificamente ninguém, não citam especificamente ninguém, falam dos incumbidos de educá-los. A gente vê hoje, que as nossas famílias não são mais aquelas que a gente costumava chamar de tradicionais, que é o papai, a mamãe e as crianças. Hoje a gente tem o irmão ou a irmã que cuida dos irmãos mais novos, a gente tem o tio ou a tia que cria os sobrinhos, a madrinha ou o padrinho que cria os afilhados. Então, as relações diretas de criação mudaram bastante. Mas aqui fala também, como os incumbidos de educá-lo, não são só essas pessoas diretas. Nós somos ligados às crianças das nossas famílias, às vezes indiretamente, é o nosso sobrinho, nossa sobrinha, o nosso primo, a nossa prima, pessoas que a gente não vê diariamente, mas com quem nós temos relações e que para eles nós servimos de exemplo muitas vezes e nós temos alguma coisa para acrescentar a eles também de positivo. Então, voltando ao nosso texto, aqui diz: quem aspira por um futuro melhor para a humanidade deve contribuir para a educação e a vida infantil. Claro que se fala aqui da educação formal, que é muito importante, a educação das escolas, mas não só essa, a educação moral também. Aquela que realmente forma um cidadão honesto, aquela que realmente forma alguém que vai contribuir. Porque só a educação formal nós sabemos que não funciona assim. Porque temos, infelizmente, pessoas muito bem formadas e que moralmente são deformadas, vamos chamar assim.
Então a educação de que nós estamos falando é a educação moral e importante também, a educação religiosa. Muitos de nós cometem esse erro, né? De dizer o seguinte: não, meu filho, meu sobrinho, seja lá quem for, ele vai escolher a religião dele se ele quiser ter uma religião, quando ele tiver idade, ele vai escolher. É engraçado que nós não tomamos essa atitude em relação à educação formal. Ninguém diz, não, ele vai estudar matemática se ele quiser, quando ele escolher, ele vai estudar português. Não, a gente entende que essa educação, essa formação é muito importante. E é uma educação religiosa, uma educação que está ligada à moral, também é muito religiosa. Se mais tarde essa criança escolher uma outra religião, seja ela qual for, não seguir a nossa, no caso o espiritismo, tudo bem, mas a semente moral plantada de ser um homem de bem, essa não vai mais fugir. Às vezes a criança não escolhe nem educação, religião nenhuma, mas a semente da moral já está plantada ali, e essa é muito importante. Outra coisa que fala aqui o investimento do amor retornará em forma de bênçãos salvadoras, e o de abandono volverá como delinquência e desgraça. A gente entende, às vezes a gente tem um entendimento muito equivocado desse amor e desse abandono. Abandono não é só abandonar a criança, simplesmente abandonar esse espírito e ir embora. Não, abandonei na rua, abandonei na casa de alguém e fui embora. É o abandono psicológico. Às vezes essa criança mora num lugar maravilhoso, mas não tem a atenção dos pais, não tem o acompanhamento, não tem o apoio. Então ela está abandonada sim. O amor também não diz respeito a simplesmente não deixar uma criança sofrer ou dar a ela tudo que ela quer. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo que o mundo é cor-de-rosa, que tudo ela pode ter, que tudo ela é possível para ela. Então, ao invés de nós criarmos e educarmos esse espírito para algo positivo, para entender o mundo, para entender as coisas que ela precisa melhorar, a gente diz para ela que está tudo certo, que a vida, que a gente vai estar protegendo elas para o resto da vida com os nossos valores, ao invés dos valores que ela precisa desenvolver. Então é o cuidado, como diz aqui, se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa investir hoje, a gente precisa construir hoje os nossos dias de amanhã. É isso, muito obrigado, que Jesus esteja conosco.